Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite, aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Cheguei na cidade da minha avó, numa sexta-feira santa. No fim da tarde, era um lugar pequeno, desses em que todo mundo se conhece. E quase nada muda com o tempo. Quando desci do ônibus, já perto das 6, achei estranho o movimento. As pessoas estavam se recolhendo cedo demais. Vi comerciantes fechando portas, moradores apagando luz da frente das casas, mulheres tirando roupa do varal com pressa, crianças que jogavam bola na rua foram chamadas para dentro, sem discussão. Perguntei para minha avó se tinha acontecido alguma coisa. Ela só disse que naquele dia era melhor ficar em casa. Depois de escurecer, andamos cedo. Antes das 7, a rua já estava vazia. Nenhum barulho, nenhuma conversa. A cidade parecia ter sido desligada. Pouco depois, ouvi um som vindo da rua. Não era canto, nem reza. Era um arrastar contínuo, pesado, como corrente sendo puxada no chão. Fui até a janela da sala. Minha avó pediu para eu não abrir. Fiquei atrás da greta da janela, olhando sem fazer barulho. A procissão vinha devagar. Eram muitas pessoas, andando em fila, ocupando quase toda a rua. Todas vestidas de pano escuro, maltrapilho, algumas com capuz cobrindo a cabeça. Cada uma carregava uma luz fraca, parecida com vela, que iluminava só o próprio corpo. Quando passaram mais perto, vi os rostos. Não pareciam vivos. As faces eram fundas demais. As órbitas dos olhos afundadas, escuras, como cavidades. Alguns tinham só sombra, onde deveria haver óleo. A pele parecia colada no osso. Alguns arrastavam correntes presas às pernas. O som vinha daí. Corrente no chão, passo curto, corrente de novo, sempre no mesmo ritmo. Olhei por alguns segundos e me afastei da janela. O coração estava acelerado. Depois de um tempo, voltei a olhar. Um deles tinha parado bem perto da casa. Estava tão próximo que consegui sentir a respiração. Um ar frio, pesado, saindo em intervalos curtos. Ele não levantou a cabeça. Ficou ali parado por um tempo longo demais para eu contar. Depois, voltou a andar, arrastando a corrente lentamente, seguindo os outros. A procissão continuou passando por horas. O som nunca cessava completamente. Só diminuía e voltava. Fui dormir com aquilo ainda acontecendo. Na manhã seguinte, perguntei para minha avó o que era aquilo. Ela não se mostrou surpresa. Disse que era coisa antiga, anterior à igreja da cidade. Falou que, naquela noite, os que morreram devendo coisa pesada passavam pela cidade, refazendo o caminho em silêncio. Disse também que ninguém devia olhar direto, nem chamar, nem acender luz. Que quem chamava atenção ficava marcado. Poucos dias depois, voltei para a cidade onde morava. Um tempo depois, minha avó morreu. Nunca mais retornei ao povoado. Não sei se aquilo ainda acontece. Nunca perguntei.
Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Eu ajudava meu tio a cuidar do gado em uma propriedade afastada. Não era fazenda grande, era pasto, curral simples e um trecho de mato fechado no fundo, onde ninguém mexia. Quando o serviço atrasava, ainda estávamos no campo, depois que o sol já tinha ido embora. Numa dessas noites, um bezerro se soltou do cercado. Peguei a lanterna e fui seguindo o rastro pelo pasto. O chão estava marcado capim amassado, cerca forçada, em um ponto mais baixo. O som veio antes de eu ver qualquer coisa. Não era uivo, nem latido. Era baixo, rouco, vindo do fundo da garganta, repetido do mesmo jeito. Parei onde estava. A lanterna iluminava só até certo ponto. O resto era mato fechado. Então algo saiu de trás da cerca caída. Não veio correndo. Veio andando, curvado, mas em duas pernas. O corpo era grande demais para ser um homem normal. Ombros largos, braços longos demais, terminando em mãos que quase tocavam o chão. A cabeça ficava projetada para frente. O rosto eu não vi direito. Só o focinho comprido, escuro, molhado. Os olhos refletiram a luz por um instante e desapareceram quando ele virou o rosto. O cheiro veio logo depois. Forte, quente, de animal molhado, misturado com ferro. Não era cheiro de curral. Ele parou a poucos metros. Ficou ali, respirando alto, sem se mexer do lugar. Não avançou, não recuou. A perna se dobrava num ângulo estranho, que não parecia de gente andando. Atrás dele, no chão, estava o bezerro caído, de lado. N, você mexa. A lanterna tremia na minha mão. Tentei falar, mas a voz não saiu. O bicho baixou a cabeça, cheirou o ar e repetiu o som, dessa vez mais alto. Depois disso, ficou parado. Dei um passo para trás. Depois, outro. Ele continuou no mesmo lugar, apenas virando o rosto devagar, conforme eu me afastava. Quando cheguei perto do curral, virei e corri. Não olhei para trás. No dia seguinte, o bezerro estava morto. O corpo não tinha mordida clara. O pescoço estava torcido de um jeito que nenhum animal dali conseguiria fazer. Meu tio não comentou muito. Só disse pra gente não mexer mais naquele trecho do fundo e reforçou a cerca por outro lado. O assunto morreu ali. O gado continuou sendo criado. A área onde isso aconteceu ficou sem uso. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. A propriedade onde cresci ficava no fim de uma estrada que não levava a lugar nenhum. Depois da nossa casa, só mais um sítio abandonado e mato fechado. Quem entrava ali geralmente era porque morava ali ou tinha errado o caminho. O terreno era antigo. Antes da minha família, já tinham morado outras pessoas. Algumas construções não existiam mais, mas o chão ainda guardava marcas de cerca-tronco, cortado restos de fundação, coberta por terra. Atrás da casa havia um poço desativado. Não era fundo, mas ninguém usava. A água sempre saía turva e com cheiro ruim. Meu pai tampou com tábuas grossas e disse para ninguém mexer. Nunca explicou muito, só falou que aquele poço já tinha dado problema antes. À noite, dava para ouvir a água se movendo lá embaixo. Não borbulhava, não pingava. Era um som lento, como se alguém mexesse devagar dentro do poço. Durante o dia, o som não existia.
No começo achei que fosse vento passando pelas frestas, mas o barulho não variava. Sempre o mesmo ritmo, sempre depois que a casa ficava em silêncio, não aumentava nem diminuía. Uma noite, acordei com um cachorro chorando. Não latia, chorava baixo, encolhido perto da porta da cozinha. Quando cheguei perto, ele tentou se esconder atrás de mim. Não olhava para fora, olhava para o chão, na direção do poço. O som estava mais alto naquela noite. Não vinha só do fundo, parecia subir como se estivesse mais perto da tampa. Não era água batendo, era movimento, lento, pesado, raspando. Chamei meu pai. Ele escutou por alguns segundos e foi até a porta com a lanterna. Não abriu. Ficou parado, ouvindo. Depois apagou a lanterna e trancou a porta da cozinha. Na manhã seguinte, uma das tábuas que cobriam um poço estava fora do lugar. Não quebrada, só deslocada. O barro em volta estava mexido, como se alguém tivesse apoiado as mãos ali. Meu pai recolocou as tábuas e jogou terra por cima. Mandou que ninguém se aproximasse mais. Alguns meses depois, trouxe concreto e cobriu tudo de vez. A casa foi vendida. Anos depois, o novo dono reformou quase tudo. O poço não foi reaberto. Ficou soterrado, fora do quintal, sem marca nenhuma. Soube que ele tentou cavar ali uma vez, mas desistiu. Disse que o terreno afundava e a obra não rendia. Acabou fazendo o quintal em outro lugar. Nunca mais ouvi falar daquele poço. A casa mudou de dono outras vezes depois disso. Em uma das reformas, o quintal foi todo nivelado. Quem mora lá hoje nem sabe que existiu algo naquele ponto do terreno. Não aparece em planta antiga, nem em registro da prefeitura. Ficou como área comum, sem uso específico.